A antiga árvore, conhecida como Anjo da Guarda da Vila dos Monstros, embora o poder que ela possuísse fosse mais fraco do que o de seres transcendentes, era de fato um ser divino. E a palavra daquela árvore era muito aceita por todos os mutantes. Assim, todas as decisões importantes eram tomadas por ela, e naquele dia não seria diferente. Foram em busca de mais um dos seus conselhos. E aquele ser divino foi esclarecedor, ao dizer que aquela criança havia usado um pó de núcleo de mana nível 0, o qual era como se fosse água benta purificada. Falava que aquela pessoa havia dado a eles, pobres criaturas, uma grande abundância em alimentos. Todos os mutantes ficaram eufóricos. Agora poderiam continuar se deliciando com todas as comidas que aquele guerreiro havia levado. Todos, com grande alegria, levantavam os braços em agradecimento aos ensinamentos do Deus Árvore, enquanto o grande urso, chefe de todos os mutantes, reclinava, agradecendo mais uma vez os sábios conselhos daquela madrinha. Meio sem jeito, o mutante Cobra Esqueleto dizia que aquela dúvida havia sido esclarecida. Por isso, ele pedia desculpas por todo o rebuliço que tinha feito por causa dos núcleos em pó. No entanto, o protagonista pedia a ele que deixasse para trás. Segurando uma travessa com algumas especiarias e carne, chamou todos para um churrasco tradicional da terra dele. Não demorou muito, e vários deles começaram a rodear a churrasqueira, prontos para deliciar todas aquelas comidas suculentas que aquele jovem salvador havia levado para a Vila Mutante. Nosso herói parecia mais carismático do que o normal. Claro, ele estava ali, pois precisava de algo, e estava bem próximo de conseguir. A grande árvore também estava satisfeita. Tinha muito tempo que não via a Vila Esperança tão animada, com todos aqueles mutantes comendo e se divertindo. O mutante urso era o que mais se divertia. Já estava até mesmo provando o álcool dos humanos. Agora sim ele sabia por que as pessoas ficavam tão alegres quando tomavam tal bebida alcoólica. Depois de tanta conversa, o protagonista teve uma dúvida. Perguntou ao urso por que ele ficava chamando a todo momento ele de humano e não chamava a si mesmo de tal forma. A história era longa, mas como o urso já estava alcoolizado, ele estava bem falante. Contava que isso tudo se devia à invasão de estrangeiros anos atrás. Assim, facilmente os mutantes foram tidos como alvo para as caçadas recreativas daqueles invasores estrangeiros. Prontamente o protagonista se adiantou, dizendo para aquele grande urso que, apesar de terem sido mantidos como alvo, para ele, todos eles eram incríveis. Ainda mais o urso, que se propôs a liderar todos os mutantes com garras de ferro. O guerreiro também sabia que todos os mutantes tinham dado uma contribuição muito grande para aquele país quando puderam expulsar os estrangeiros invasores. E, por isso, agora todos os mutantes tinham que ter direitos iguais. Apesar deles todos serem bastante fortes e valentes, fazia tempo que a vila inteira não desfrutava da companhia de uma outra pessoa, até porque não acreditavam nem confiavam nos humanos. Mas com seu jeito sorrateiro, o protagonista se mostrou confiável, até porque ele levou comidas saborosas. E além disso, o deus da comida, o famoso lamen. Era por isso que o urso estava tão sensível, ele chegava a ficar emocionado. Era isso que ele sempre sonhou para toda a vila, um momento de paz e felicidade onde todos pudessem descansar por um momento. Foi então que o urso se lembrou que o protagonista em certo momento contou, que precisava de um núcleo de mana. Querendo retribuir a gentileza daquele humano, o urso abriu a mão. Não tinha um, mas 4 núcleos deles, e ele os oferecia de bom grado àquele visitante ilustre. Apesar de se mostrar por fora uma pessoa calma e equilibrada, bastante agradecida, por dentro o guerreiro fazia aquelas caretas e bocas animalescas típicas dele. E depois de receber seu pagamento, ele já estava preparado para sair. Por isso, passou por um determinado lugar e saía todo animado com suas esferas de mana, pois dali a pouco estaria no nível 5. No entanto, bem diante dele estava o esqueleto cobra.
Como sempre, se demonstrava uma figura bastante enigmática. Mais uma vez, queria pedir desculpas por todo o mal-entendido que ele havia causado antes e também queria agradecer por toda a alegria que aquele humano trouxe para a vila. Depois falou que, se por acaso no futuro ele precisasse de mais algum núcleo de mana, ele não se importaria em dar o seu próprio. Enquanto ele falava aquelas coisas, ele colocava a mão no coração. Era como se ele estivesse se oferecendo em sacrifício ainda em vida. O protagonista achou tão estranho quanto a situação realmente parecia ser. Dizia ao mutante esqueleto cobra que não precisaria. Ele jamais pensaria em arrancar o coração de alguém apenas para conseguir um núcleo, ainda mais se essa pessoa ainda estivesse viva. Mesmo assim, o mutante continuava insistindo. Dizia que por todas as coisas boas e pela breve alegria que deu à vila, ele estava disposto a fazer o que fosse, até porque isso estava na predestinação dele. Deveria ceder um pedaço de seu próprio corpo para o Salvador que chegaria um dia na vila. O protagonista sabia que realmente existia alguma coisa assim no caminho do esqueleto cobra, mas não esperava ter que pegar um núcleo dele ainda. Por isso, resolveu levar aquilo na brincadeira. Queria acreditar que o esqueleto cobra estivesse falando isso em termo figurativo, nada como levar ao pé da letra. Por isso, resolveu mudar de assunto o mais rápido que pôde. Se despediu do esqueleto cobra e disse que seria um grande prazer. Se por um acaso precisasse um dia, ele o procuraria e os dois poderiam ser amigos. Assim que saiu daquela situação estranha, o guerreiro Kim estava de frente para uma mansão ainda maior do que a que estava anteriormente. Para ele, era uma alegria, e novamente ele fazia aquelas caretas que só ele sabia. Enfim, estava na mansão que ele desejou desde o começo do jogo. Aquela casa sim era perfeita. Tinha 71 mil metros quadrados, a área de lazer com piscina e o mais interessante, como a casa era muito grande, tinha elevador e uma sala secreta para treinamento. Ali nenhum tipo de som poderia ser detectado. Agora sim, ele poderia treinar despreocupado. Ele chegava a abraçar a si mesmo, agradecendo a grande sorte que tinha. Enquanto fazia isso, estava tão despreocupado que nem viu o diretor Choi chegar. Assim que notou a presença do diretor, ele ficou meio acanhado. Mesmo assim, agradeceu, pois aquela era a mansão ideal para ele, e como sempre, o diretor faria qualquer coisa para ficar bem nas graças do guerreiro Kim. Ainda mais ele que estava partindo para o nível 5 do super-humano. Mesmo assim, quis perguntar por que a mudança repentina. Por que quis de uma hora para outra mudar para um local tão grande? Era óbvio. O guerreiro Kim agora tinha seus discípulos, e cada vez que passava, as garotas ficavam ainda mais espaçadas, e ele precisava de muito espaço para o treinamento contínuo delas. Depois disso, o diretor avisou que tinha tudo preparado para que o guerreiro Kim pudesse fazer a transição para o nível 5 com o maior conforto possível. Para isso, mostrou a ele um mecanismo incrível, uma grande cápsula que incluía até mesmo um ser mágico. Agora, o guerreiro Kim tinha sua própria Butterfly. A garota meio mulher, meio borboleta, avisava aquela figura humana à sua frente que ela era o espírito mágico nascido para apoiar o mestre. Ela estava muito interessada em começar o mais rápido possível os preparativos, e ele falou que primeiramente precisaria de uma meditação mais precisa. Em seu íntimo, pensava que seria bom ter um espírito acompanhando todo aquele processo. Em um estalar de dedos daquele espírito mágico, as habilidades do guerreiro Kim, assim como outras informações, começaram a ser extraídas e averiguadas uma a uma. No começo, parecia que as coisas não dariam tão certo, e começaram a dar uns erros. O guerreiro Kim começou a se preocupar. No entanto, o ser mágico avisou a ele que o primeiro circuito havia dado errado, pois não contava com tantas habilidades ativas e inativas. Por isso, começaria novamente o processo, tendo em mente a quantidade de habilidade do guerreiro. Ela ficou pensativa por um momento. Sabia que o elixir normal poderia não funcionar, pois o guerreiro não era alguém normal, por isso, precisaria do elixir na medida certa para o mestre. Apesar de tudo, o guerreiro Kim sabia que o desempenho correspondente deveria pagar um alto preço. Por isso, colocou nas mãos daquele espírito toda a sua bagagem de habilidades, enquanto ela pedia para que ele dissesse todas as habilidades ativas e inativas, uma por uma. Até aquele momento, ela tinha conseguido registrar um total de 133 habilidades. E com base nisso, o projeto havia sido concluído com base no Elixir do Trono Celestial.
Agora sim, o guerreiro achava que não tinha como as coisas darem errado. Tudo tinha sido calculado minuciosamente para ele, e agora poderia facilmente chegar no nível 5 com aquele elixir do trono celestial. O convite de sucessão. Depois daquele feito, a casa ficou um pouco mais calma, até a chegada das meninas, que levaram consigo presentes para felicitar o guerreiro Qin pela transição do 5º nível do super-humano. Apesar de estar agradecido, pois gostava sempre de ganhar presentes e mimos, ele quis saber como elas tinham ficado sabendo desta notícia. No entanto, quando olhou para o lado, notou que o diretor havia chamado também Punho de Aço, que estava tão sorridente quanto o diretor. Todos eles já estavam com presentes super animados. O protagonista perguntou para quem mais o diretor havia contado. E quando notou guirlandas e fogos de artifício no céu, ele ficou irritado, pois agora não apenas suas aprendizes, Punho de Aço, mas também o seu aprendiz e a família dele. Parecia que todo mundo estava sabendo que o guerreiro Qin havia passado para o 5º nível. E quando o diretor contou que também havia colocado uma guirlanda grande e chamativa na porta, parabenizando o guerreiro Qin, ele enlouqueceu. Foi do lado de fora e começou a quebrar com os próprios pés aquela guirlanda florida e chamativa. Não era possível. Ele queria passar naquela transição calmamente, sem chamar muita atenção de tantas pessoas. Ao contrário do que ele quis, o diretor colocou tudo a perder, mostrando para todo mundo que agora ele era o nível 5 do super-humano. Enquanto nosso herói maluco estava dando chiliques do lado de fora, um carro chique parou e uma mulher de cabelos violetas descia vagarosamente. Ao notar a mulher, o guerreiro Qin ficou cauteloso. Olhou para o lado dela e quis saber o que aquela mulher estava querendo com ele. Aquele dia parecia que não terminaria nunca. Assim como ele pensou, ela também sabia que ele havia passado para o nível 5. Inclusive, o felicitou. Ele agradeceu, mas quis saber o que ela estava fazendo ali. Ela não tinha ido apenas para parabenizá-lo. Foi então que ela se apresentou e disse que trabalhava para o Grupo Kumuo. A mulher que estava na frente dele era a terceira filha, uma super-humana nível 6. Por isso, levando a mão à cintura, ele quis saber daquela mulher. O que a levava ali? Será que por acaso ela queria que ele interferisse na luta pela sucessão? E ele não estava tão errado assim, pois ela confirmou que foi ali, pois tinha um pedido a fazer. Foi então que ele se lembrou. A luta da sucessão seria algo canibal. Agora todos eles iriam entrar numa luta insana para ver quem herdaria o cargo de presidente. Ele estava disposto a simplesmente pedir a ela que fosse embora. Não queria se enfiar numa luta que não lhe traria benefício algum. Mas ela foi clara. Dizia que eles desejavam que o guerreiro participasse dos 5 duelos consecutivos que seriam realizados para definir a sucessão ao título do campeão. E quando ela falou no prêmio que daria a ele se por acaso ficasse do lado dela, ele estremeceu. Ela falava que a compensação seria mais do que satisfatória. E assim que mostrou aquela arma, tudo ficou mais claro. Nosso herói simplesmente ficou babando. Aquela era uma arma incrível. Poderia ser chamada de a destruição entre as armas da Sun. Com a oferta daquela arma, os planos dele foram rapidamente mudados. Já segurou a caneta e perguntou aonde estava o contrato. Ele desejava assinar o mais rápido possível. Com aquela proposta tão tentadora, ele não teve outra saída a não ser se dirigir ao grupo, junto com aquela mulher, para ouvir melhor o que ela tinha a dizer. Ela contava que ofereceu a arma exatamente porque sabia que ele já tinha 2 da mesma série. E isso aguçou ainda mais a curiosidade do nosso guerreiro. Queria saber quanto exatamente seria pago após ele vencer o duelo, já que a taxa inicial era tão gorda. Ela respondeu que se ele ganhasse pelo menos mais um duelo, daria para ele mais uma arma da série da Sun, a que possuía a capacidade de paralisar. Isso deixou o guerreiro enlouquecido. Era bom demais para ser verdade, e a proposta vinda com aquela mulher não era tão ruim. Ainda mais quando ela dizia que ele precisava ganhar apenas uma vez. Era tudo que pedia. O momento do duelo não demorou muito, e ele já estava na arena destinada para isso. O guerreiro avistava e via que a arena era realmente grande. Ali,
poderia mostrar todo o seu potencial. Assim que chegou, não demoraram muito para os irmãos dela começarem a tirar sarro, até porque não acreditavam que ela fosse mesmo comparecer. Parecia que achavam que a luta e o verdadeiro duelo era entre os dois, o filho mais velho e o filho mais novo. A mais nova nem sequer estava sendo de verdade listada. O guerreiro pôde notar pela hostilidade com que os irmãos tratavam a irmã mais nova que eles achavam que a presença dela não era mais que um breve enfeite, nem mesmo com o cãozinho que ela havia levado, que agora tinha conseguido chegar no nível 5. E quando ela não quis cumprimentá-los e nem cair na gracinha deles, um deles ficou chateado. Parecia que o irmão mais velho dependia das atenções que ganhava chateando as pessoas. No entanto, ele não era grande coisa. Era apenas um super-humano nível 6, assim como o irmão e a irmã. Mesmo assim, o irmão mais novo chamou a atenção dele. Queria que ele se concentrasse, até porque a luta aconteceria apenas entre os super-humanos nível 6 que realmente tivessem potencial, e isso não estava incluindo a irmã. Com isso, o guerreiro perguntou a ela se os irmãos realmente não estavam levando a presença dela no campeonato a sério. Ela pediu a ele que deixasse isso de lado e agora focasse em observar os duelistas. O ciborgue realmente seria uma pedra no caminho. E agora ele estava lutando contra um super-humano que tinha poder de fogo? O guerreiro achou estranho, um ciborgue nível 6 e ainda com poderes de chama. Isso parecia estranho. Era coisa da Torre Mágica. Não achava que eles se rebaixariam a deixar seus poderes secretos expostos daquela maneira. Ela, no entanto, achava que o professor e mentor daquele homem deveria estar por trás. Naquele mundo, tudo se compra. Todo mundo tem seu valor. Basta pagar bem. Se era para observar o duelo, era isso que ele faria. Notou que de primeira o ciborgue arrancou com tudo. No entanto, o homem com poderes de chama não parecia estar nem um pouco preocupado. Apesar de estar com o corpo coberto de chamas, o guerreiro Qin fazia uma certa ideia de quem poderia ser aquele lunático. Ainda mais quando ele usou aquele poder. Um poder avassalador. E o guerreiro Qin sabia muito bem disso, pois já tinha recebido diretamente um poder igual ou similar. No entanto, a mulher que havia o contratado ficou pasma, pois o cyborg havia sido derrotado com um único golpe. Vendo assim, até parecia que ele era principiante. Na arena, o único de pé que restava era aquele maníaco louco por chamas. Um dos irmãos, o que mantinha o duelo a favor do cyborg, quase não acreditou e por um pouco não arrancava até os cabelos da cabeça. Enquanto isso, o irmão mais velho estava fabulosamente satisfeito. Tinha valido a pena o investimento. Apesar de ser alto, valeu cada centavo. Vendo a índole daquela pessoa, agora o guerreiro Qin não tinha mais dúvida. Conhecia muito bem aquela pessoa. Só poderia ser o lunático que havia tentado contra a vida dele quando ainda estava na Torre Mágica. Só ele poderia usar o debuff Eclipse Solar. Por isso, avisou que queria duelar em seguida. Ela poderia continuar a cuidar dos preparativos. Ela quis ter certeza se ele realmente faria isso, mas para o guerreiro, aquilo não era nada. Talvez ele se aquecesse um pouco enquanto tirava um sarro da cara daquele homem. Também era uma forma legal de ter a vingança dele, já que da outra vez não teve tempo para isso. Aquele lunático tinha causado bastante problemas para ele, e agora era a hora certa de provocá-lo novamente. No entanto, os seus irmãos acharam a atitude da mulher precipitada. Achavam que ela não deveria ter mandado seu cãozinho tão rapidamente, já que ele seria massacrado assim como aconteceu com o cyborg. Deixava claro que para o lunático das chamas, nenhuma pessoa que eles orquestrassem teria a menor chance. Depois, pediu para que eles observassem bem a arena. Aquela lutinha desagradável não duraria nada. Mesmo que o guerreiro tivesse a espada do tigre negro, isso não adiantaria nada. Era uma pena, pois o eclipse solar era um poder grandioso demais para ser parado com uma simples espada ou qualquer outra técnica que aquele cara tivesse. Mas veja bem, estamos falando do nosso incrível guerreiro Qin. E é claro que ele tinha não só uma, mas várias cartas na manga. E por isso, tratou de ir avisando o rapazinho que ele saberia muito bem quem ele era. E não ia deixar passar dessa vez.
A dúvida do maníaco das chamas era se realmente aquele homem tinha aguentado o poder eclipse solar da Torre Mágica. Se fosse o caso, deveria avisá-lo. O poder dele era vezes mais forte. Até porque, na época, o poder que o guerreiro Qin recebeu diretamente ainda não está totalmente finalizado. Várias mudanças foram feitas e o poder agora estava avassalador. Grande coisa! Afinal, o guerreiro Qin já tinha tido algumas lições sobre aquele homem. No caminho, enquanto estava indo para aquela arena, o diretor Choi havia dito tudo o que precisava ser compreendido. E era por isso que nada, absolutamente nada que aquele maníacozinho por chamas fizesse iria de certa forma desequilibrar o nosso guerreiro. Ele até podia vir com uma história de que o líder da Torre Mágica já sabia e tinha cedido a um bom valor. Isso não mudaria nada. Ele não estava nem aí para problemáticas da torre. Tudo o que importou e sempre importaria para o nosso guerreiro era que ele conseguisse habilidades. Quanto mais, melhor. Ele sabia que não seria fácil encarar novamente aquele poder. Mesmo assim, ele estava preparado. Que lançasse o poder de uma vez, ele lidaria com tudo. Na cabeça do adversário, de alguma forma, ele sairia vitorioso. Por isso, ele liberou o máximo que pôde da rajada de chamas. Foi um show interessante. Causou até um certo espanto na diretora, que imaginou no começo que poderia realmente ter atingido e finalizado o guerreiro Qin. É claro, ela não conhece o guerreiro como nós. Ele precisou apenas acionar seu escudo e conseguiu reduzir aquele poderzinho do inimigo a nada. Depois de fazer isso, ele imaginou que se tivesse durado um pouco mais, ele realmente poderia ter entrado em sérios apuros. Mas não foi o caso. Então, já que ele havia suportado o poder do inimigo, agora era a vez dele. E ele deixou isso claro quando em um movimento mostrou toda a sua garra ao segurar o martelo de Thor. Enquanto isso, seu inimigo ainda estava meio apavorado. Não sabia como aquele guerreiro inútil tinha conseguido simplesmente driblar seu poder e ainda estava de pé. Não só isso, tinha a ousadia de tentar revidar. Mesmo assim, o posicionamento do inimigo mudou assim que viu a forma com que o guerreiro manuseava o martelo. Até porque ele já havia mudado algumas de suas características, e agora ele iria botar para quebrar, no nível que todos gostamos. E lá ia o ataque incrível do guerreiro Qin contra aquele homenzinho que, apesar de gostar das chamas, não iria aguentar a eletricidade do poder do martelo de Thor. E para liquidar com tudo, a onda de choque desceu. O martelo simplesmente liquidou com aquela pessoa que já havia causado dificuldades para o guerreiro em outro momento. Isso foi o suficiente para deixar a diretora de boca aberta. E o pior, os irmãos dela agora estavam furiosos. Não acreditavam que aquele rato super-humano nível 5 conseguiria ser melhor até mesmo que eles. É claro, ele nunca ia parar só com uma batalhazinha. Ele queria mais. Depois daquela demonstração de poder esplêndido, é mostrado ele e a presidente super impressionada com ele, com vários adereços para finalmente mostrar de forma generosa o quanto ela estava agradecida. Nosso herói agora estava todo ansiosinho, todo dengoso, segurando mais uma das armas e já imaginava que agora sua coleção tinha passado de 2 para 4. Isso sim é que era um avanço colossal. Ele estava satisfeito, apesar da mulher dizer que tinha um adicional, mas não era grande coisa. Para ele, aquelas botas eram incríveis, e com aquilo, ele também ficou bastante fascinado, parecia um cãozinho todo satisfeito. Ele estava enlouquecido por dentro. Por fora, tinha que apresentar um guerreiro Qin lúcido. Era impressionante, na arena ele havia ganhado 3 lutas consecutivas. Ele poderia ter feito mais. No entanto, não poderíamos mostrar todo o seu potencial, não com várias pessoas observando o tempo todo suas atitudes. Deveria guardar um pouco da sua genialidade para batalhas futuras, e assim ele não seria pego desprevenido nunca mais. Sabendo que o duelo era sobre a sucessão, perguntava à presidente se agora ela estava protegida pelas vitórias. Ela diz que não. Os duelos foram apenas um pretexto para aceitá-la como uma concorrente oficial. Ele achava meio injusto, já que eles foram os ganhadores dos duelos. Mesmo assim, não estava disposto a se meter na luta familiar deles, mas, claro, ofereceu seus futuros trabalhos caso ela precisasse. E antes mesmo dele acabar de dizer, ela tinha um pedido a fazer a ele. E nem pensar o guerreiro poderia recusar, não depois dos presentes generosos dados por aquela presidente. Precisou ouvir o que ela tinha a dizer. Por isso, ela tirou o brinco. Parecia que nele estava uma espécie de holograma, o que ela queria contar para ele.
Através do brinco, uma forma de corvo apareceu, e ela estava explicando sobre o chip. Era algo que entrava em contato e reagia apenas ao DNA daquela família. Ela precisava disso para garantir o nível 7 e assim ela poderia virar o jogo para o lado dela. O guerreiro sabia que ela estava disposta a arriscar os perigos do gene mutante. Mesmo assim, perguntou se ela tinha certeza. Se tivesse, ele estava dentro e iria ajudá-la no que fosse preciso. Até porque ele seria um idiota se recusasse algo assim, e era por isso que ele havia aceitado, porque ele sabia exatamente onde estava, e para ele seria mamão com açúcar.